Olá, internautas do Portal Webterra, a gente está de volta aqui com mais um episódio para vocês. Dessa vez eu recebo aqui Gabriel Aze. Muitas temporadas no Montes Claros, né, Gabriel? Tá retornando para a cidade depois de um período longe da gente aí, mas está retornando com um novo cargo. E a gente vai falar sobre isso, sobre os novos projetos, para o pessoal conhecer mais um pouquinho aí de Gabriel Aze, retornando a Montes Claros. Primeiro, conta pra gente quem é Gabriel Aze, de onde é, por onde passou, por onde trabalhou. Prazer, Jean. Obrigado pelo convite. Bom, minha trajetória, eu sou de Belo Horizonte, né? Natural de Belo Horizonte. Vivi lá até os meus 20 e poucos anos. Então fiz educação física porque gostava muito de esporte, né? Eu joguei futsal, não cheguei a jogar num nível alto, né? Não tinha esse talento todo, mas gostava muito do esporte. E sempre quis trabalhar com futebol, ser treinador. Minha primeira ideia era ou seria jornalista esportivo ou trabalhar como treinador, porque essa era minha paixão, né? Daqueles que ficavam jogando os joguinhos de manager, vendo de todos os jogos, sabia o nome de todos os atletas e tal. Vivi por conta disso, assim, da minha infância e adolescência, né? Esporte. E aí, quando eu tive que optar por uma formação, não tive dúvida ali, seria ou jornalismo para fazer, né? Ser jornalista esportivo, ou trabalhar com educação física, né? Para poder estar inserido na área do esporte. E foi o que aconteceu. Eu comecei na faculdade em 2007, né? Na PUC, educação física, e dali eu já comecei minha trajetória. Meu TCC já foi baseado em análise estática, né, de Champions League, de Libertadores, enfim. E aí eu precisava de um estágio, né? Então comecei a procurar o estágio e eu já trabalhava como estagiário no Minas Tênis Clube, na academia dos sócios, e eu consegui um estágio para pular para preparação física. E dali começa a minha trajetória como preparador físico, já acompanhando o feminino, porque era a vaga que tinha, né, no voleibol, né? Ainda não tinha conhecimento do voleibol, mas era a vaga que tinha, e aí me inseriram como auxiliar, um estagiário na preparação física do voleibol feminino em 2010 ali. Aí eu fiquei 5 anos no clube como estagiário. Mas foi sempre sua pretensão trabalhar com educação física? Já foi ali desde pequeno já maturando isso? Essa era a ideia, né? Dentro disso que eu te falei do esporte, né? Como eu não tinha conseguido ser atleta, a gente tentei, mas não consegui. Eu tenho que estar de alguma forma inserido no meio. Esporte. Cheguei a pensar na fisioterapia também, mas era muito intenso, assim, né? O tratamento, os estágios eram muito fortes, né? Então eu não nasci para fazer nem medicina nem fisioterapia. Eu falei, vai ter que ser educação física mesmo, né? E a ideia também nem era ser preparador físico, mas aí foi o que o caminho foi indicando, e aí eu me apaixonei pela profissão depois. Mas e o jornalismo, por que não tentou ou por que não tenta ainda, né? O jornalismo, sou suspeito a falar, porque é a minha área de ofício, né? Mas por que não tentar ainda o jornalismo esportivo, que eu acho que é uma área bacana para se atuar? É uma área muito bacana. Cara, na época, eu assistia muitos dos programas esportivos, né? Adorava o PVC, né? Que tinha toda a história, ele entendia toda a história do esporte e falava. E eu me via ali, sim, mas eu me lembro que os programas esportivos de Belo Horizonte, especificamente, eram muito restritos. Eu via que aqueles profissionais, eles não saíam muito para outras áreas, né? Hoje em dia isso não, isso acontece bastante, né? Eu vejo muitos profissionais de Minas Gerais inseridos né, em São Paulo, no Rio de Janeiro hoje, mas na minha época não, na minha época eles ficavam muito tempo lá. E eu queria ganhar o mundo, viajar, então achei que a educação física naquele momento ia me proporcionar isso mais do que o jornalismo, né? Sim. Mas eu sou um apaixonado ainda pelo jornalismo esportivo, adoro acompanhar. E por ser educador físico, você chegou até o Montes Claros Vôlei, um projeto que foi criado em 2009, mas em 2014 com a gestão do professor Andrei Souza, e você chega juntamente com essa expectativa de dar sequência a esse projeto. Como foi a sua chegada a Montes Claros? Como foi a sua adaptação também? Porque você sai de uma capital, trabalhando no Minas, num clube considerado um pouco maior que o Montes Claros, né, em questões financeiras e etc. Mas aí você chega para o interior e consegue embalar um time do Montes Claros que chegou muitas vezes aí aos playoffs e está tentando voltar aí para a elite do voleibol nacional. Conta um pouquinho dessa sua chegada a Montes Claros. Exatamente, cara. Ali no Minas são poucas vagas para preparador físico, né? Então, quando acaba meu estágio ali, eu tinha que desbravar o mundo, tinha que sair, buscar uma oportunidade. E eu tinha sido estagiário do Guilherme Berriel, que foi o preparador físico aqui nos tempos áureos do Montes Claros, né? Quando eu era pique atômico, enfim. E eu fui estagiário dele no Minas, ele era preparador físico do Minas, e ele me indicou pro Marcelinho, treinador na época, Marcelinho Ramos, e pro André. Então tinha uma reunião rápida com o André em Belo Horizonte, e em 10 minutos ele me convenceu a mudar para Montes Claros. Do jeito que ele falava de Montes Claros, eu já falei, essa cidade deve ser boa mesmo, porque do jeito que ele fala, e realmente me apaixonei pela cidade, né? Hoje a minha esposa, sou casado, e ela é de Montes Claros, já sou um cidadão da terra, e em 2016, temporada 16, 17, eu venho, né?
Na minha primeira temporada, um time muito forte, muito bem montado, né, pelo André, pelo Marcelinho, a gente chega aos playoffs, nas quartas de finais, né, surpreende o Brasil, a gente venceu equipes grandes, assim, o time foi muito bem, né, e dali eu começo minha trajetória, né, ganho confiança também, eu precisava ganhar confiança, numa primeira participação na Superliga adulta, né, dirigindo um time, eu tinha 25 anos e tinha jogadores, atletas de 30, 32 Mais velhos, anos, né? 34 anos, então foi um desafio muito grande para mim, eu tinha que me impor, tive que assim, ser líder mesmo deles naquele momento e ganhar confiança, né? Tanto eu ganhar confiança do trabalho quanto passar para eles essa confiança, e deu muito certo, né? A partir dali eu começo minha trajetória e fico um bom tempo aqui no projeto, né? Até hoje retornando. Foram quantas temporadas aqui em Montes Claros? Foram 7 temporadas, né? A gente fez 2 em sequência, aí teve uma pausa do projeto por um ano. Eu fui para o Paraná, trabalhei no Caramuru nessa época. Depois retornei, fiquei mais 3, 4 temporadas. Como preparador físico, uma delas eu mudei um pouco de função, até porque eu tenho um empreendimento que eu abri na cidade, e aí eu precisava dividir meu tempo com esse empreendimento, então eu mudei de cargo para poder conciliar isso, né? E ele já tinha uma confiança do André em relação ao meu trabalho, né? Uma liderança dentro do projeto, e aí deu tudo certo. A gente seguiu dessa forma por um tempo. Acho que o importante é trabalhar essa confiança que o André dá para os profissionais também, né? Ele deixa essa liberdade, entre aspas, do profissional trabalhar na função que ele desejar, que ele se sinta à vontade, né? Por exemplo, preparador físico. Falando um pouquinho sobre montagem de elenco, das suas passagens aqui no Montes Claros, não só a diretoria pensa na contratação, mas tem um pouquinho do seu papel também ali do preparador físico, de avaliar se o jogador ele tem condições de fato de vir fazer parte do elenco. Como funciona essa montagem de um elenco? Também tem um pouquinho do pitaco do Gabriel Asa. Aqui eu sempre tive essa vontade de participar da gestão do projeto, né? Claro, a gente foi ganhando confiança, a amizade das pessoas envolvidas, principalmente do André, né? E como a gente está envolvido no dia a dia do mercado, assistindo o jogo o tempo todo, a gente nos ginásios vê em loco como é que aquele atleta se comporta, conversa com outros profissionais, né? Conversa com outros atletas que falam sobre outros atletas. Eu comecei a traçar e organizar perfis de atletas que poderiam ser interessantes para o projeto, né? Então, alguns dos atletas que vieram para cá e tiveram boas contribuições, a gente acerta e erra também, claro que a gente já tentou alguns atletas que não deram certo, mas a maioria deles deu muito certo, e aí isso passou uma confiança para o André ouvir também um pouco mais, e os treinadores também. Hoje, inclusive, treinadores de outros clubes me ligam para perguntar de atletas, o que eu penso, né, do comportamento, porque eu fiz isso, tracei alguns perfis, fiz algumas análises de atletas que possam ser interessantes para o projeto, né. E acho que assim, uma situação que eu costumo brincar e afirmar sempre é de um atleta que ele sabe disso, a gente pode falar aqui, que é o Judson, né, que era um atleta que estava sem contrato, não tinha clube para trabalhar, a gente precisava de um quarto central, e o André não tinha me deixado adaptar com quase nada. Eu falei, posso optar no quarto central? E a gente trouxe o Judson, e hoje eu jogador de seleção brasileira, né? Fez uma grande temporada aqui, e daqui partiu para Novos Horizontes, e eu acho que é isso. Montes Claros dá oportunidade para atletas para crescer. É impressionante como quem vem para cá faz boas temporadas e consegue ótimos contratos depois, né? É isso. Um trabalho importante da preparação física. A gente fala sobre a gente pensa em cada uma das funções dos jogadores em quadra, e tem um trabalho muito da preparação física porque são jogos intensos, né? Se a gente for, por exemplo, pegar um sul-americano que são jogos seguidos, ou um campeonato um pouco mais tiro curto, até a própria Superliga, porque é jogo às vezes sábado, aí já tem jogo terça-feira, ou já tem jogo quarta, já tem jogo sábado. Como funciona essa preparação física para cada jogador, para cada especificidade ali? O líbero ele tem uma preparação física diferente, o levantador tem uma preparação física diferente, o oposto, como que funciona essa preparação física desses atletas? Ótimo. Geralmente a gente tem que planejar de acordo com o calendário, né? Então, igual você falou, a gente tem uma semana que tem 2 jogos seguidos, num campeonato como o sul-americano, 2, 3 jogos. Ou a gente tem jogos quarta e sábado. Então, a partir daí, a gente traça o planejamento, né, de acordo com o jogo. Então, o que mais importa pra gente hoje é como esse atleta vai chegar no jogo, né? Então, a gente traça um planejamento para que ele chegue bem e apresente o seu melhor voleibol no jogo, né, naquela data. Então, vai variar muito de acordo com o calendário, né? Hoje a gente tem mecanismos muito interessantes para controlar o treinamento. Então, o treinador que hoje abre a visão para ouvir, para entender esses mecanismos, trabalho junto com o preparador físico em relação a isso, e o fisioterapeuta, enfim, isso ajuda muito. Porque ali a gente vai conseguir entender se aquele atleta precisa de uma recuperação maior, menor,
se a gente pode puxar um pouco mais o treino ou não, né? Tanto na parte de treinamento com pesos quanto na quadra. Então hoje esse controle nos ajuda muito. A gente tem um mecanismo hoje que é o VERT, que é como se fosse um GPS do voleibol, né? Que quando eu fui fisiologista, a minha ideia era destrinchar bem esse mecanismo, né? Esse equipamento. Que é isso, nos dá análise de tudo. Quanto que esse atleta saltou, qual foi a média de salto dele, qual foi o impacto desses saltos naquele treinamento. Então a partir disso a gente traça o que a gente vai fazer para que esse atleta chegue bem no jogo. Em trabalho também com a fisioterapia, né? Você falou mesmo aí que na verdade o trabalho do voleibol é um trabalho conjunto, né? Tem um treinador, tem um auxiliar técnico, tem um fisiologista, o preparador físico e a fisioterapia. Como funciona esse trabalho de vocês, esse conjunto, para trazer esse resultado para o treinador, principalmente, né? Para saber se o jogador está apto para a partida ou para o campeonato em si? Isso tem que ser muito bem alinhado, né? Costumo brincar que não pode ter vaidade nesse meio, porque o interdisciplinar é o momento em que o seu terapeuta vai vir para você e vai falar uma coisa que talvez você não esteja fazendo tão certo, ou abrir seus olhos para fazer alguma coisa de forma melhor. Então você tem que estar aberto a isso. Da mesma forma, você com o treinador, então ele tem que te ouvir naquele momento que você fala, olha, eu acho que passou do ponto aqui, temos que segurar, temos que parar, interromper o treino. Às vezes o treinador não conseguiu o objetivo dele ainda no treino, mas fisicamente os atletas já não estão respondendo, então quem vai dar essa visão é o preparador físico, o fisiologista. Então é muito importante que todo mundo se escute, né? Por isso hoje a gente tem que traçar perfis de profissionais que têm essa abertura, né? E muitas vezes são os melhores profissionais porque eles têm tranquilidade, não têm a vaidade de ouvir, porque eles já estão seguros de si mesmos, né? Então isso é muito importante. Esse trabalho interdisciplinar é de fundamental importância para que a gente tenha todo mundo apto para estar nos jogos, né? Isso a gente trabalha no dia a dia e é muito importante. Uma dúvida que pode surgir para quem não está inserido assim no voleibol é sobre a diferença entre a preparação física, o preparador físico e o fisiologista. Você pode explicar para a gente como funciona cada uma dessas funções? Posso, claro. Hoje a gente não tem muitos fisiologistas no voleibol, né? A gente tem no futebol. O futebol tem fisiologista profissional, auxiliar, fisiologista da base. O voleibol é um esporte que ainda não tem recursos para ter muitos profissionais, né? Não é igual ao futebol que tem esse recurso. Então hoje o que eu vejo do fisiologista inserido dentro do voleibol? Ele vai ter mais tempo para analisar todos os dados fisiológicos ou de resposta do atleta ao treinamento, que o preparador físico muitas vezes não tem, porque ele tem que cuidar de 16 atletas na academia, né, ele tem que ministrar um aquecimento, ele tem que planejar, ele tem que ter reuniões com o treinador. Então você tira a responsabilidade do preparador físico de ficar analisando esses dados e deixa uma pessoa full time para isso, focada naquilo. Então muitas vezes aparecem respostas que o cara que está muito ocupado, ele não vai enxergar. Então é muito legal ter um indivíduo ligado só a essa área, que ele traça essas informações ali, destrincha e traz para os profissionais ali do trabalho interdisciplinar de forma mais lúcida. E você foi um dos primeiros a implementar Montes Claros mesmo, foi a primeira vez que teve um fisiologista na temporada antes de você seguir para o Suzano. E o quão fundamental foi para trazer essa tecnologia? Eu lembro que você trouxe o VERT, né, que você acabou de falar, trouxe essa tecnologia. Como foi o impacto, assim, principalmente para o time, né? Porque muitos não tinham acompanhado esse tipo de tecnologia. Você chegou com essa novidade, trazendo até da seleção, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Como foi esse impacto para os jogadores, para a comissão técnica, até para a diretoria, para o clube em si? Meu primeiro contato com o VERT foi justamente na seleção brasileira. E dali eu falei, cara, isso é incrível, a gente precisa ter isso no clube. E aí fiz um investimento próprio, aos poucos eu ia comprando uma unidade, 2, 3, até que, né, porque ele é um GPS, né, então tem que comprar as unidades, né, não é um equipamento barato e não é um equipamento que os clubes têm costume de fazer investimento. Então, primeiramente, tinha que mostrar o produto, para que depois, um dia, eu pudesse pleitear a compra. E aí, quando a gente começou a utilizar, cara, as respostas aos atletas foi muito interessante, porque eles mesmos queriam ver como é que foi o treinamento. Então, eles têm uma média ali que eles fazem geralmente de salto. Se isso está abaixo, ou ele está cansado, ou ele não performou bem. Então, eles mesmos se cobram em relação a isso. O cara olha no final lá e fala, putz, minha média está baixa, não foi um bom treino. Então, eles mesmos já começam a dar as próprias respostas, né? Então, hoje no esporte, cara, é fundamental, né? Cada esporte tem seu equipamento de monitoramento e no voleibol não podia ser diferente, né? Então, foi uma tecnologia criada pelos americanos, né? Hoje eu não vejo um outro concorrente, existe uma outra empresa que está fazendo, que fazia para o futebol e está fazendo para o vôlei também, porque é diferente, né? O sprint do salto, né? Então, são mecanismos diferentes, né? De impacto. E aí, cara, a gente começa a ter informação em relação a isso, né?
Então foi a primeira vez que eu trouxe, os atletas tiveram uma resposta muito boa e hoje foi crescendo, né? Os clubes estão começando a investir, os atletas... É uma fita, então é um costume de treinar com alguma coisa presa na sua cintura, até isso é uma adaptação. Adaptação. Né? Mas hoje, por exemplo, eles já treinam e nem lembram que estão converte, porque é uma adaptação, né? Um processo. Mas é de fundamental importância hoje a tecnologia dentro do esporte. Né? Isso é muito importante. A gente conversou sobre a sua passagem de 7 temporadas aqui para o Montes Claros. De repente, Gabriel Aze vai para o Suzano, né, uma experiência nova, diferente, para um outro estado, para um outro projeto, uma outra cultura. Conta um pouco como foi a experiência de Gabriel Aze em Suzano. Eu fiquei muitos anos aqui, né? Então, até falei com a minha esposa na época, falei, eu acho que eu preciso sair um pouco, para que eu também não fique marcado como profissional que se receber um convite muito legal, não vá, porque não sai de lá. Eu falei que ela precisa de uma experiência nova, e foi o que aconteceu. Recebi o convite do Suzano, muito pelo convite do Pedro Errara, o Peu, que é o treinador, que é um cara que eu sempre quis trabalhar. Então eu fechei um ciclo de treinadores que eu queria trabalhar, né? Acho que passei pelos que eu sempre tive vontade de trabalhar. Pode mencioná-los? Vai faltar alguém talvez, hein? Sem justo. Mas o Magu, o Henrique Furtado, o Pedro Errara e o Marcos Pacheco são 4 treinadores aí de renome, assim, que eu trabalhei com outros vários muito bons também. Sim. Mas esses 4 eram caras que eu via trabalhando e falava, esses caras, eu quero trabalhar com ele. Ele é muito interessante o trabalho, enfim. E aí foi isso, foi muito convite do Peu, né? E aí, cara, a gente foi, já na primeira competição, fomos pra final do Paulista, né? A gente não era favorito, o SESI estava na semifinal contra a gente. A gente consegue vencer o SESI, chegar na final. E a atmosfera lá é incrível, né? A torcida lá é muito fanática. É torcida de futebol mesmo, assim, uma atmosfera de futebol. E passamos muita dificuldade durante a liga, foi a liga mais equilibrada que eu já trabalhei na minha vida, incrível, cara, todos os times eram bons. Do primeiro ao último time, jogar contra o Neurologia era muito difícil, mesmo os caras com dificuldade, né, financeira lá, era difícil enfrentar eles, fizemos 3-2 com eles, né, uma equipe como a nossa, assim, e dentro dessas dificuldades e dúvidas, a gente consegue vencer. Dando a volta por cima, né? Dar a volta por cima e chegar na semifinal, que é uma sensação incrível, cara, assim. Não tinha passado por isso ainda, né? Eu brincava lá, falava, e agora, o que eu faço? Eu só cheguei até as 4, né? Sei o que eu faço agora na semi, brincava lá, todo mundo ria muito. E foi incrível, assim, a atmosfera no ginásio no último jogo aí. Eu acho que, assim, a gente realmente espremeu o máximo que podia. É claro que a gente poderia ter chegado numa final também, mas do outro lado tinha uma equipe muito competente, muito forte, né? Com caras experientes para esse momento, né? Como Campinas. Mas foi incrível, foi uma experiência muito legal e fiquei muito feliz com a passagem lá. Foi muito bacana. Legal. Falando de experiências, tem a experiência da seleção brasileira, né? Eu acho que a resposta do trabalho de um profissional que mexe com o esporte é representar o seu país. E acredito que para você funciona da mesma forma. Como foi receber essa primeira convocação e agora dando continuidade a esse trabalho como preparador físico das categorias do Sub-19, perdão, da seleção brasileira? Cara, ali foi uma experiência incrível, assim. Eu confesso que estava num momento já, assim, de repensar a carreira, porque eu gosto muito dessa questão da gestão, né? E como preparador físico é muito desgastante fisicamente trabalhar. E aí eu já estava meio que inclinado a meio que desistir da profissão e ir para um outro lado da gestão, e já estava definido isso na minha cabeça, quando o Renato Bach, que é o preparador físico da seleção principal e é o chefe do departamento, faz o convite para que eu assumisse a seleção sub-19, né? Então, assim, foi um momento muito emocionante para mim, assim, fiquei muito feliz. Eu tinha um sonho, né? Qualquer um, como você falou, representar o país, né? E aí a gente foi, eu estou indo para o meu segundo ciclo, né? Que a gente trabalha em ciclos, né? Sul-americano e mundial, nas categorias de base. Então, estamos indo para o segundo mundial, né? E com a responsabilidade de formar, trazer os meninos aí para uma realidade de jogo de nível alto, né? A gente está tendo muita dificuldade na base do Brasil hoje na formação, né? De ter profissionais para formar esses meninos, ter espaços e campeonatos para que eles joguem. Então eles chegam lá, a gente tem que acelerar o processo. Vamos lá. Pouco tempo, né? Pouco tempo, são 3 meses só. A gente faz as excursões para a Europa, já chega lá enfrentando uma Polônia, enfrentando uma Bulgária, num nível de saque alto, um peso emocional para os meninos, mas é isso que eles têm que passar, né? Então tem sido uma experiência muito legal. A gente está colhendo fruto já, né? Eu acho que essa convocação do Bernardo agora já mostra, não atletas que passaram por mim, porque o meu ciclo ainda é curto, né? Tem só 4 anos que eu estou na seleção, mas dos preparadores da base aí, agora estão começando a chegar os atletas que passaram por nós ali, né? A minha geração vai chegar aí daqui uns 2 anos, vai começar a chegar também na seleção adulta, de muito potencial físico, atletas altos,
muito competentes no que fazem, assim, e vai ser legal, cara, vai ser uma transição diferente, vamos sofrer como todos sofreram, né? A gente fala muito da Itália, né? A Itália ganhou tudo, de repente ficou anos sem ganhar nada, quietinha, trabalhando, colocando os meninos jovens para jogar, perdendo campeonato, sofrendo pressão, e daqui a pouco, cara, os caras começaram a jogar. Já tá por cima já, né? Já tá por cima de novo. Então esse é o processo. Você acha que faltou um olhar durante esses últimos anos para esses meninos da base para trazer para o principal, e agora o Bernardinho se tocou e tá trazendo esses meninos, ou já tinha esse olhar? Cara, é bem difícil falar isso, porque na pele de um treinador que tem que vencer, é muito difícil também você lançar meninos para né, para direto para uma Olimpíada, por exemplo, né? Então, assim, se você conta com o Wallace, né, com o Isaac, né, com o Bruno como levantador, é difícil você apostar num jovem em detrimento a um cara que tem a experiência que tem, né? A gente está vendo aí agora, o Bruno foi para final da Superliga, levou o time à final da Superliga muito pela experiência que ele tem, né? Então é difícil você abrir mão desses caras, né? Eu acho que o processo foi construído, agora tem um olhar maior para isso, né? Então criou-se a seleção B, seleção de novos, eles vão jogar um universitário, com universidade, com a seleção sub-26, existe a seleção sub-21, sub-19, sub-17, que voltou a criar 17 que não tinha mais. Então está retomando esse trabalho de base, investimento em excursões, que tinha sido sanado por muito tempo, isso prejudica muito, né? Então voltou isso agora. Então o olhar voltou para a base e a gente vai colher o fruto daqui a alguns anos, mas vamos ter que ter paciência. Acho que agora não tem outra pessoa melhor do que o Bernardo para iniciar uma transição, porque a pressão vai ser muito grande, né? E ele é o cara que consegue suportar a pressão. Essa pressão, e aí agora a gente vai ter que aguardar. Mas eu acho que a gente tem um time de um potencial muito grande, físico, técnico, né? A gente tem atletas como o Bergman, o Adriano, Arthur Bento, são meninos que têm muito potencial e perfil europeu, né, para jogar em alto nível. Legal. E a gente torce para que a seleção, né, tenha êxito, não só a principal, mas também os meninos do Sub-19 no qual você participa. Azê, a gente falou inicialmente ali sobre a sua trajetória no Montes Claros, sua montagem de elenco. Fala um pouco da representatividade desse projeto na sua vida. A gente fala que te lançou, né, para o mercado, para a seleção brasileira, para o Suzano. Conta um pouquinho dessa representatividade e também desse seu retorno para Montes Claros, como vai ser sua nova função, como vai ser essa adaptação, né? Porque será um novo cargo. Conta um pouquinho para o pessoal que está nos acompanhando aí. Então, cara, o projeto para mim foi tudo para mim dentro da minha profissão no voleibol, né? Assim, foi o projeto que me lançou, o projeto que eu perdurei, o projeto que quando eu saí, eu estava de fora torcendo e acompanhando e recebendo mensagem de quem estava internamente trabalhando, e agora na retomada, né? Foi uma opção profissional e pessoal, né? Eu moro na cidade, agora já me adaptei à cidade e hoje, se eu escolher entre Belo Horizonte, que é a minha cidade natal, e Montes Claros, eu prefiro morar em Montes Claros. Já acostumei a morar e tudo. E assim, é um projeto do meu coração, né? Vamos dizer assim. É o meu time de coração dentro do voleibol, né? Os outros projetos foram muito importantes na minha vida, mas no fundo é onde eu me sinto em casa, né? As pessoas envolvidas. Eu costumo dizer que todo profissional que vem pra cá vem ainda, vou pro interior de Minas, vamos ver como é que vai ser e tal, e sai apaixonado pelo projeto, né? Treinadores, vocês jogando na Liga B, treinadores me ligando, tá acompanhando o jogo, como é que tá, cara, será que a gente vai subir? Então uma expectativa muito grande de muita gente importante no voleibol, torcendo pelo projeto. Por isso, porque quando chegam aqui eles são abraçados, né? Tem esse carinho mineiro, né? O torcedor, de Minas, a torcida do Montes Claros é incrível. Acolhedora. Então é isso, cara. E a retomada agora foi uma opção profissional e pessoal, e dentro de uma função que só o Montes Claros apostaria em mim, né? Eu acho que não existe muito o cara que faz a ponte entre diretoria, né? Hoje a gente tem o supervisor, que é um cara que faz, de forma geral, administrativa, questão administrativa, de logística, etc. Mas esse cara mais da área técnica, que vai fazer um link entre a diretoria e os treinadores, que vai fazer um link entre a fisioterapia e a preparação física ali, né? Uma organização de forma geral, né? Acho que falta esse profissional, e isso está em falta no mercado mesmo. Isso é uma análise não só daqui, é uma análise que os treinadores falam isso, né? O futebol já tem isso, né? O diretor de futebol é o cara que faz isso, e no vôlei não tem. Geralmente tem um supervisor e o presidente. Né? Então é uma ponte entre essa parte técnica e essa parte de logística administrativa. Eu acho muito importante. E você conhecendo os jogadores fica mais fácil também, né, de coordenar nesse sentido. Azi, você falou que mesmo de longe acompanhou o Montes Claros Vôlei na Superliga B, uma trajetória que por um pouco não conseguiu acesso.
Eu queria a opinião de Gabriel Azo sobre o que faltou, qual foi o detalhe ali para o Montes Claros garantir esse acesso à elite do voleibol. Cara, é muito difícil falar isso, né? Porque realmente foi um jogo, né? Um jogo difícil, é, contra uma equipe que vem de um trabalho sólido. Então é isso que a gente tem conversado bastante aqui. Eu acho que as coisas não acontecem à toa, né? A partida foi contra o Monte Carmelo, uma equipe que já está junto há muito tempo, com uma filosofia de trabalho de muito tempo, com um treinador há muito tempo, né? Então quem vai para lá já sabe como que é, o que tem que ser feito e se encaixa dentro daquilo, né? Eu acho que o Montes Claros tem passado ainda por instabilidades, né, em relação à gestão ali, manter treinadores, enfim. E acontece também, né? Isso tem, alguns clubes têm passado por isso também. Eu acho que isso é uma coisa que vai fazer diferença na frente, sabe? A gente apostar num trabalho, se fechar em relação a isso, buscar atletas com perfil da Liga B, atletas que têm fome de vencer, que querem subir na carreira, né? Eu bato muito na tecla com o André hoje que a gente não tem que ter medo de apostar em alguns jovens, né? Porque esses jovens, quando são lançados, pode ser o ano dele, né? A visibilidade para ele, né? A oportunidade dele. Que ele tem. Ele está com fome, ele quer se mostrar, pode não performar como ele pode, mas a chance dele te surpreender é muito maior que um atleta que você já sabe o que entregou até os seus 26, 27, 28 anos, né? 30 anos, 32. Então, hoje eu acho que tem que ter uma mescla de atletas experientes com esses atletas que estão com fome de vencer. Acho que essa é a receita hoje para não garantir que vai dar certo, mas se aproximar do objetivo. E é a filosofia que você quer trazer nesse retorno para o Montes Claros, né? Além do profissional, do adulto, você vai trabalhar com as categorias de base também, né? Acompanhando ele de perto. Os meninos, ano passado, eles ficaram em quinto no CBI, Campeonato Brasileiro, participando pela primeira vez. Inclusive, neste momento, eles já estão em Fortaleza para disputar novamente o Sub-16. Como vai ser esse trabalho também de análise, né? Você que já conhece bem os meninos aí, trabalhando na Seleção Brasileira, Sub-19, como você vai acompanhar de perto esses meninos para que eles evoluam e tragam resultados positivos para Montes Claros? Eu estou batendo muito na tecla com o André que o investimento na base é realmente investimento, não é um gasto. Porque você tem um grupo no profissional que pode ser abastecido por esses meninos, né? Em 2, 3 anos você pode ter uma equipe, talvez reserva, por exemplo, toda completa com garotos formados em Montes Claros. Isso para a cidade é importante, para o projeto é importante, o projeto ter essa visão de que o projeto é um projeto formador, né? Isso é muito importante. E é isso, cara, é investimento. Lá na frente você vai colher os frutos, né, do investimento que foi feito, vai gastar menos, porque esses atletas vão custar menos, eles vão ter uma identidade maior com o projeto, né? Não são atletas que na primeira oportunidade vão sair, né? Eles vão repensar porque eles vão estar em casa, vão gostar do projeto e tecnicamente vão atender o que a gente precisa, né? A gente precisa hoje de um investimento, né? Foi o que a gente está falando bastante. Hoje existem formas de adquirir esse investimento, né, com o governo, enfim. Isso aí o André tem que correr atrás da responsabilidade dele. A gente tem que ter um investimento na base, nas competições e buscar esses atletas, né? Tem muitos meninos aí buscando oportunidade, né, a gente tem que achar. É uma peneira mesmo, peneirar, achar esses garotos e começar a fomentar esse projeto aí para que na frente a gente colhe os frutos no adulto. E falando sobre peneira, na passada a gente teve mais de 1.500 inscritos. Você vê que os meninos estão à procura dessa oportunidade, né? E na temporada passada também o André trabalhou muito isso, né? Dando sugestões para o Talmo Oliveira, depois para o próprio William, que terminou a temporada, que foi levar o Tonelli, né? Que começou nas categorias de base, o líbero. Depois também teve o Pedrinho, o levantador, alguns outros meninos que tiveram oportunidade. É esse papel que você quer dar continuidade, de manter esses meninos que estão começando na base, olhar para o adulto e vislumbrar uma oportunidade? Exatamente. A gente está primeiro buscando inserir meninos com passagem de seleção brasileira no time agora adulto. Por quê? Porque aí os outros meninos que estão começando vão olhar e falar, olha, Montes Claros é um lugar onde eu consigo ter espaço para jogar. Porque os clubes grandes hoje eles formam, mas eles não dão espaço tanto para os meninos jogar. Tirando o SESI, que foi campeão com um time praticamente formado na base, os outros clubes, esses meninos são reservas ou ficam como opção. E se eles jogarem em Montes Claros e vislumbrarem isso, talvez eles optem por vir para cá, em detrimento a um clube que eles não vão jogar. Então a gente tem que criar essa imagem para eles. Então por isso a gente está insistindo em trazer alguns atletas desse perfil, para que os meninos da base olhem e falem, vou conseguir subir, inclusive os que já estão, né? O Pedrinho vai participar do processo aí, tudo. O próprio Tonelli, então ali se eu for eu vou ter um espaço. Então é isso que a gente tem que criar, fomentar. O planejamento é esse, né?
Vamos ver se a gente vai conseguir atletas de nível técnico para estar compondo também. A gente não pode abrir mão de resultado, né? Mas é o que a gente vai buscar, tentar inserir esses meninos aí e dar espaço para eles jogarem. Beleza. Um novo cargo, uma nova função no Montes Claros. O que o torcedor pode esperar de Gabriel Aze nesse retorno ao projeto, ao clube? Qual a mensagem que você deixa para eles? Quando a gente conversou, né, eu fiz uma descrição de cargo para o André. Falei, cara, eu acho que eu posso contribuir com isso, com isso. Aí ele falou, se você fizer tudo isso aí, você já está contratado. E eu falei para ele, cara, eu já te prometi alguma coisa que eu não entreguei? Porque, cara, eu posso errar, mas trabalhar, não vai faltar trabalho, entendeu? Assim, minha esposa fica maluca, porque eu vivo isso aqui, entendeu, cara? Eu durmo e acordo pensando em vôlei, do que a gente pode fazer para melhorar. Eu tendo esse espaço para trabalhar, para mim já é muito gratificante, né? Trabalhar com o que eu gosto, né? E assim, essa questão que a gente citou dos atletas que tiveram oportunidade, que a gente vê depois na carreira, cara, eu encontro esses atletas depois na seleção ou em outros clubes, esses caras me abraçam, falam, cara, a gente teve um caso aqui também, até lembrei aqui agora, o Cláudio Bento, um levantador que eu trouxe para cá, a gente teve um problema com o nosso levantador titular de saúde, e a gente estava sem levantador. E o Pacheco falou para mim, Gabriel, a gente precisa achar um levantador, cara. Eu falei, mas Pacheco, o mercado tá fechado, cara, não tem um levantador. Ele, não, destrincha aí, eu confio em você, você vai achar. Corre atrás. E aí eu fui, comecei a ver vídeo, perguntar, e aí comecei a ver os vídeos da Liga C. Falei, já tô lá na Liga C, já, vamos ver. Cara, e eu vi o Bento e falei, cara, esse menino tem condição de ajudar a gente. Liguei pra ele, cara, ele ficou super emocionado, nem acreditou. Nossa, Liga A e tudo. Vamos, ele chegou, ganhou 2 troféus de vôlei, cara, nós vencemos 2 partidas muito importantes. E agora, recentemente, eu fui em Goiás jogar contra o Goiás, e ele tava lá e ele veio me agradecer. E falar, cara, isso foi muito importante pra mim, eu sei que você foi responsável por me levar, então só queria te agradecer. Mudou minha vida. Então, é a hoje, visibilidade, cara, né, que dá o projeto. Então, hoje, isso pra mim, não tem dinheiro que pague. Quando eu encontro alguém que eu ajudei a dar uma oportunidade, a jogar num clube maior, a chegar numa seleção brasileira, isso pra mim, cara, é mais gratificante do meu trabalho, assim. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz mesmo. Pode ser brincadeira, mas será que o Gabriel Aze não vai sentir uma falta ali de dar um pitaco na preparação física, vai ver o preparador físico ali e falar, faz dessa forma aqui também, será que não vai sentir aquela saudade? Ou... cara, agora eu vou me apresentar a seleção brasileira, né, então ainda tô exercendo a função por mais 3 meses e tudo, e eu confesso que estou um pouco cansado. A temporada foi muito desgastante, né, como preparador físico, o time chegou até a semifinal, ainda tem a seleção ainda, então eu acho que vai ser bom, vai ser um momento bom para pensar em outras coisas, para ajudar, claro que vou estar disponível a ajudar eles, mas já tem uma filosofia, né, a gente já tem uma comissão técnica fixa muito legal que trabalham bem, então isso ajuda muito o treinador, a gestão, então eu vou estar ali para ajudar, claro que podem contar comigo como for, mas eu vou estar um pouco mais de fora agora, dando suporte e deixando eles trabalharem. Eles vão ter uma pressão um pouquinho maior, né? De ter um preparador físico como gestor. Mas eu vou deixar eles trabalharem tranquilos, com calma. Tranquilo. Bom demais. Aze, para a gente finalizar, o que você espera dessa nova temporada, dessa montagem do elenco? Porque já está montando, né? O Andrei só não fala, mas a gente sabe que vocês já estão ali conversando muito, já estão analisando os próximos jogadores que vão vestirem a camisa do Montes Claros. Queria uma expectativa sua aí para esse novo ano, essas novas águas que serão passadas por Montes Claros. Cara, tá bem desafiador a montagem do elenco. Primeiro porque hoje o mercado, a gente concorre com euro e com dólar. Então, um atleta hoje de um bom nível, ele tem a oportunidade de ir para a Europa num valor que para eles é baixo e para nós é alto devido à moeda. Então, a gente está concorrendo com esse mercado. Estamos concorrendo com equipes fortes na Liga B. Então, a Liga B vai ser uma Liga B mais forte do que a temporada passada, com equipes com investimento para subir, né? Mas a gente também vai vir forte, a gente também está analisando o mercado, a gente é criativo em relação a isso, né? De pensar atletas que às vezes os clubes não estão pensando. A gente aposta muito num perfil também de um treinador estudioso, que lidere bem a equipe, a gente está em busca desse nome também, que é muito importante, né? E tem tudo para dar certo, cara, a gente vai fazer de tudo para que a gente encaixe peças nesse elenco, como eu falei, com vontade de vencer, né? Para um projeto consolidado já. Acho que a camisa nessa hora tem que pesar na escolha dos atletas, né? É um projeto que ficou 10 anos na Liga A, na gestão do André, é um projeto que está aí para subir, para ficar, né? Então acho que a gente vai apostar nesse peso aí para montar uma equipe muito forte e, se Deus quiser, a gente vai estar comemorando a ascensão da equipe, né? E é isso que eu espero. Eu sonho com esse momento. Vamos ver se vai acontecer. Antes de finalizar, né, a gente falar também sobre esses clubes, né? Estão surgindo novos projetos aí. A gente viu na temporada passada o Nord
começando com um novo projeto com Marcelo Negrão. Tiveram os outros projetos também do São Sebastião, junto até o próprio William Santamaria, que trabalhou aqui. Como você tem acompanhado esses adversários que o Montes Claros terá durante a próxima Superliga B? Isso é importante para o voleibol brasileiro, né, cara? A gente não pode torcer contra novos projetos, né, porque são concorrentes, não, pelo contrário. Os atletas têm que ter oportunidade, são mais empregos gerados, né? São equipes que estão fazendo investimentos para subir, isso é muito importante para o voleibol brasileiro, para a formação. Lá na frente a gente vai colher fruto também em relação a isso. E o Nordeste, por exemplo, ter um representante é muito importante, né? Eu falei lá em Suzano que a torcida é muito fanática, porque está tendo resultado. Agora, esperem para ver um time do Nordeste com resultado, né? Num ginásio grande. Vai ser um negócio incrível. Então, a gente tem que torcer para isso, né? O próprio Mogi aí com o William, né? Trazendo o projeto São Sebastião, que é um projeto organizado. O Bahia também, que está querendo montar um projeto. Para montar um projeto. O próprio Araguari também, eu conheço as pessoas lá, são pessoas sérias, envolvidas em crescer a cidade, né? Então, assim, a gente só tem a torcer para que tenha mais clubes, né? Tem uma Liga B, por exemplo, um dia com 15 clubes, 20 clubes, pô, seria legal, uma Liga C forte. Eu acho que tem que ter isso. O voleibol brasileiro só tem a agradecer a essas pessoas que não é fácil, né, cara? O que o André faz aqui é fora de série, assim, tem um clube no norte de Minas por tanto tempo. Da mesma forma, esses outros gestores também. Então, de parabéns, a gente tem que ter cada vez mais seriedade nessa gestão, né? Pagamentos em dia, estrutura para os atletas. Os atletas já sofreram muito com isso. Eu já sofri isso em outro clube, de não receber salário, enfim. Isso não pode acontecer. Acho que a gente tem o segundo esporte do país, né, num país grande como o Brasil. Então, a gente tem que torcer para que essas equipes cheguem fortes, mas que a gente chegue mais forte em vivência. E você falando sobre torcedores também, né, a paixão de projetos, a gente vê que está crescendo também, né, os torcedores para o voleibol. O voleibol já é praticamente considerado o segundo esporte no Brasil, né, um crescimento muito grande. Você, com a nova realidade, com a nova função em Montes Claros, eu vou fazer uma pergunta de torcedor. Há possibilidade de ter um time feminino do Montes Claros? Pode-se pensar isso no projeto do Montes Claros, trazer meninas para jogarem e defenderem o Montes Claros Vôlei? Aí tem que ser com o André, né? Eu acho que já é muito difícil você ter um naipe, né, bem estruturado. Se ele pedir minha opinião, eu vou dizer a ele: estruture bem primeiro a sua categoria de base masculina, estruture bem o seu projeto masculino, e aí ele vai ter que ter um outro gestor, talvez, para o feminino, enfim. Sim. Mas, cara, é muito legal se tiver, né? Dá uma oportunidade para mais meninas jogarem, né? Você falou da peneira aí. O voleibol é um esporte que, cara, ele é exclusivo, né? A pessoa tem que ter talento e ter altura para ser atacante, por exemplo, né? Então, muitas vezes a gente vai ter gente com talento. No futebol, se o cara tem talento e é baixo, isso não interfere muito, né? Se ele for rápido, forte. Agora, no voleibol, ele tem que ser alto, muitas vezes, para ser atacante e ter talento, né? E tem muitas meninas altas aqui na cidade, né? Eu vejo aí na rua. A procura é muito grande. A procura é muito grande, né? Então, assim, eu acho que ele pode começar com a categoria de base, né? Eu acho que seria interessante. E aí, pô, você pode chegar até numa Superliga C com meninas formadas só na região, enfim. É uma ideia de se pensar, e se acontecer eu vou estar aí para ajudar a contribuir, com certeza. E a ESB já tem esse projeto, né? A gente já tem alguns projetos aí de iniciação esportiva, e a gente vê que as meninas estão de fato inseridas não só no voleibol, mas também no futsal, que é até interessante a gente ver isso. Tem até o projeto de Montes Claros que é vencedor, que é o Carlão. Então a gente vê as oportunidades que a gente já está começando a dar, aí só falta um olhar assim que, como eu falei, né? Uma pergunta de torcedor para que o projeto funcione de fato, de ter um time feminino. É isso, Ozzy. Quero te agradecer aí pela oportunidade de falar um pouco sobre a sua trajetória, sua carreira com Montes Claros, com Suzano, por onde você passou com a seleção brasileira. Desejar boa sorte, né? Na próxima semana você disse que já vai participar com a seleção. É isso. Seja bem-vindo de volta. Muito trabalho aí pela frente aí com Montes Claros, com a gente. E eu desejo boa sorte para você. Eu que agradeço o convite. Primeiro podcast que eu faço, e é bem legal. É mais intimista, parece que a gente tá batendo um papo aqui, né? Não é igual uma entrevista, assim, acho muito legal o formato. Parabenizar também, eu acompanho sempre os podcasts de vocês aqui. E vamos com tudo, cara. A gente tem um Mundial agora no Uzbequistão, com a seleção sub-19. Vamos ver o que a gente pode fazer com os meninos ali, chegar o mais longe possível, quem sabe um pódio. Acho que é uma geração um pouco mais baixa que a geração anterior, mas mais talentosa tecnicamente. Então vai ser interessante ver como é que eles vão se comportar. E aqui no projeto, quando finalizar lá, a gente já iniciar aqui um processo de pré-temporada, Campeonato Mineiro, se Deus quiser.
e Superliga B, que é o nosso objetivo, né? A gente está lutando muito para montar um elenco forte e, cara, a gente não tem outra coisa em mente que não seja voltar à elite do voleibol brasileiro. É isso, pessoal. Esse é o nosso podcast de hoje. Até o próximo.